Bom dia, professor. Eu sou estudante de Direito da UFBA, sou residente também, cotista, e eu vou fazer algumas questões relacionadas à assistência estudantil e a problemas que afligem mais os estudantes, mas não só aos estudantes. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de saber, com relação à política de cotas, o que o senhor considera que precisa melhorar para que ações dessa natureza atendam de fato a seus verdadeiros propósitos? Que mecanismos de aprimoramento, monitoramento e avaliação o senhor proporia para que essa política se torne cada vez mais eficaz em nossa universidade? Para mim é muito claro de que a política de cotas teve uma importância fundamental e votamos na Faculdade de Educação, na época, eu e a professora Feira Lapirato estávamos na direção e a nossa congregação aprovou a política de cotas e trabalhamos junto na sua implementação na universidade. A questão da política de cotas hoje, o aperfeiçoamento dela é essencialmente centrado na questão da permanência. Ou seja, precisamos de uma política fortalecida de permanência do estudante. E aí, quando falamos em permanência do estudante, falamos em todos os aspectos, em todas as dimensões dessa questão. Residências universitárias, restaurantes universitários, material didático, material cultural, espaços de convivência. E, nesse sentido, uma das questões para nós absolutamente fundamental é que nós passamos, e temos insistido nessa questão, de um importante momento em que a política era uma política de assistência para uma política de permanência. Nós agora temos que ir à frente disso. Então, passamos da política de assistência, que é fundamental, para a política de permanência, que é mais fundamental ainda, e agora temos que incorporar claramente de que todas estas ações com os estudantes é um direito dos estudantes. Nesse sentido, o que nós queremos e precisamos é empoderar a presença do estudante dentro da universidade. Na nossa proposta, nós vamos então começar a desenhar a transformação das residências universitárias em verdadeiros centros populares de cultura. A ideia é de que ali dentro tenha um teatro, uma sala multimídia, biblioteca, livros, ou seja, que se crie efetivamente um espaço em cada residência, de preferência construindo-as dentro do campus, para que tenha-se vida dentro da universidade, vida dentro da residência, vida completa, não apenas um lugar onde dorme e come, mas um lugar onde tenha lazer, um lugar onde tenha cultura. Nesse sentido, temos que criar dentro da universidade também espaços de convivência, espaços que sejam locais onde os estudantes e também professores e servidores possam efetivamente se encontrar, serem lugares agradáveis, em que tenham equipamentos e infraestrutura para que possam ali se constituir em espaços de produção de culturas e de conhecimentos, e não apenas o espaço formal da sala de aula. Claro que tudo isso é algo que vai ter que ser desenhado, na nossa avaliação que é necessário se fazer do plano diretor da universidade. Essas questões têm que ser, então, trazidas mais fortemente, de tal forma que a gente possa usar de uma experiência muito singela que a gente tem ali do lado da Faculdade de Educação e que é a demonstração clara disso que nós estamos querendo. Ali no PAC tem uma sala de cinema e o hall da sala de cinema tem umas cadeiras e umas poltronas com ar-condicionado e uma decoração bonita, porque são cartazes de cinema, e o espaço fica lotado de estudantes e professores que ficam estudando, conversando, batendo papo, ou seja, vivendo efetivamente a universidade. Voltando para a questão das cotas, então, nós teremos que avançar em todos os projetos e em todas as esferas que fazem a avaliação do programa de cotas, tanto na Bahia, como no Brasil, como no mundo. Existem já alguns movimentos internacionais, acabou de sair na imprensa, de retrocesso do movimento de cotas, e a gente tem que ter bastante fundamento científico para poder rebater a esses argumentos e manter a nossa política de cotas aperfeiçoando. Nesse sentido, trabalhos como o trabalho do CEAL precisa ser fortalecido. Infelizmente, o CEAL está num momento
em baixa, nós vamos ter que nos debruçar mais fortemente para reerguer esse importante instituto, importante centro, que aliás é parte da origem da nossa universidade, e resgatá-lo com uma dignidade daquilo que já foi o seu passado. Claro que não só ele, mas toda uma política de avaliação, e aí o sistema de avaliação terá um papel importante no sentido de fazer avaliação, não só dos cotistas, mas de toda a universidade, de tal forma que a gente possa não só intensificar, como ampliar este programa. Secundariamente, mas não menos importante, ao contrário, não podemos esquecer de que, quando implantamos o problema de cotas, um dos argumentos do problema de cotas é que o ensino básico não estava com qualidade. Então, este é um aspecto fundamental, que é decorrência, digamos assim, nessa sua questão, mas que eu gostaria de já tratar para não deixar de fora. Quer dizer, a universidade tem que se implicar mais fortemente na busca de solução da trágica situação do ensino básico nesse país. E isso é algo de fundamental e nós estará como uma prioridade absoluta nossa de tentar comover a universidade para que ela possa efetivamente atuar mais próximo do sistema básico de educação. O CEAL foi fundado em 1959 e passa por um processo de desvalorização mesmo, né, dentro da universidade, sendo que a administração central não tem dado a devida importância que um centro como esse, um dos locais mais ricos para se fazer pesquisa no que tange as relações étnico-raciais, né, e que é de tamanha importância para a sociedade brasileira mesmo, né, se entender. Perfeito. Enquanto tal. Então, eu gostaria de saber do senhor qual é o seu posicionamento sobre a proposta do CEAL se tornar um instituto, portanto ter mais autonomia para poder fazer as suas pesquisas, né, e dar um retorno para a sociedade baiana, né, brasileira. Observe, em princípio, pleno apoio. Só que em campanha, neste momento, não posso exatamente dizer que será feito ou não será feito. Eu acho que o fundamental o CEAL tem que ser fortalecido. Se o caminho é instituto, eu sei que esse caminho já foi aventado, já se desenhou inclusive até um próprio regimento, e isso não avançou na reitoria, como diversos outros espaços também não conseguiram avançar por conta das inúmeras dificuldades que a gestão está tendo em concluir as obras iniciadas. Mas é óbvio que alguma coisa terá que ser feita e o nosso compromisso é de um fortalecimento do CEAL. Se a solução instituto for a melhor, nós vamos encaminhar. Porém, todas essas questões vão ter que ser ampliadas, a discussão terá que ser ampliada para que a gente efetivamente tenha um avanço nessa questão. Porque não adianta eu aqui publicamente dizer apoio o Instituto e depois nós temos que estudar. Eu não conheço ainda todas as discussões que sucederam a essa ideia de criação do Instituto. Não resta a menor dúvida de que precisamos de uma pós-graduação forte no tema dos estudos afro-orientais, precisamos de um centro ou instituto que atue fortemente com a população negra no nosso estado e que produza conhecimento e que produza culturas. E isso terá absolutamente todo o nosso apoio. Certo. Professor, o RU, o restaurante universitário da UFBA, é um dos restaurantes mais caros do Brasil, mesmo estando numa cidade com um dos piores índices per capita, sendo que o que a UFBA paga pelo financiamento da comida mostra-se caro diante da péssima refeição servida aos estudantes, que não raramente vem sortida de bichos e objetos estranhos e muitas vezes faz com que os estudantes passem mal. Qual é a proposta do candidato para poder melhorar o serviço do restaurante universitário e o que ele acha da universalização do serviço mesmo, né? Tornar o RU gratuito para todos, ou no limite baratear, né, o custo do restaurante para os estudantes? Bom, a primeira parte, o que eu acho, de certa forma a sua pergunta já encaminhou, quer dizer, é um absurdo, né? E teremos que resolver tudo isso, não tem dúvida, quer dizer, não é possível a qualidade ser ruim, o preço ser alto e, mais do que tudo, o espaço, quer dizer, apesar de ser um espaço que não foi pensado para aquilo, a ideia fundamental é que nós temos que retomar
simbolicamente o restaurante universitário e a construção de outros restaurantes universitários. Eu pessoalmente não compartilho da solução de pontos de distribuição, mas eu já disse várias vezes isso, essa é a minha posição pessoal. É importante que a comunidade saiba a posição pessoal do reitor e do vice-reitor. Agora, as decisões são tomadas coletivamente nos conselhos superiores. Eu acho que essa solução de pontos de distribuição é uma solução precária que não atende às demandas que nós precisamos de um efetivo restaurante universitário. Fora isso, o que nós temos que avançar efetivamente é, junto com as unidades que cuidam desse setor, e particularmente a escola de nutrição, avançar num modelo de restaurante universitário que eu acho que ainda nós não chegamos. A gratuidade universalizada, eu não sou favorável. Eu não sou favorável. Eu acho que nós temos que ter preços diferenciados e, mais do que tudo, temos inclusive uma política de ampliação do atendimento, caminhando para a universalização, mas não de forma gratuita para todos. Eu acho que não há necessidade. O que não podemos é ter um preço alto e uma qualidade ruim. Certo. Bom, no que tange à questão da creche da UFBA, sabe-se que este equipamento não atende ao conjunto da comunidade acadêmica que necessita desse tipo de serviço. Mas, ao contrário, sua estrutura é pequena, as vagas são escassas e o serviço não atende às demandas dos corpos docentes e técnico-administrativos. Qual a sua opinião sobre isso? O senhor tem propostas no sentido de ampliar a estrutura, o número de vagas e tipo de beneficiárias, ou o senhor considera que a universidade não pode resolver essa questão? A universidade pode, deve e tem que resolver essa questão. Estivemos já lá visitando a creche, conversando, existem soluções, existe um imbróglio legal sobre a questão da creche e que nós vamos ter que nos debruçar. Não podemos, da mesma forma que sobre guarda universitária, não podemos ser simplistas, né? Há uma divisão das responsabilidades dos níveis da educação entre município, estado e federal, e governo federal, e nós vamos ter que ver que soluções criativas nós temos para manter a creche. Existem experiências bem-sucedidas de creche, do mesma forma que colégio de aplicação, em outras universidades federais. Eu conheço, por exemplo, relativamente bem a da Federal de Santa Catarina, e que funciona. Então nós vamos ter que, junto com os trabalhadores da creche, junto com os professores e servidores técnicos administrativos e técnico artístico da creche, que precisa ser ampliado, fortalecer a nossa posição sobre a creche. Nesse sentido, imediatamente temos que nos debruçar sobre as soluções encontradas nos outros estados, nas outras federais, e avançar para a ampliação da creche. Eu acho que a creche tem um número muito pequeno, o espaço que ela tem hoje é um espaço absolutamente inadequado, quer dizer, muito precário. Estamos com uma carência enorme de equipamentos, de brinquedos, de infraestrutura, e temos que avançar. Também na parte de alimentação, temos que articular muito fortemente com a escola de nutrição, no sentido de poder melhorar todo o atendimento dado pela creche. Eu tenho um carinho especial pela creche da UFBA e foi um dos primeiros lugares que visitei nessa campanha. Tomara que nós consigamos forças e soluções legais para poder resolver plenamente a creche como nós acreditamos que seja necessário fazer. Certo. Bom, com relação ao BusUFBA, nós estudantes costumamos brincar de que desafiamos as leis da física, né? Segundo a qual dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A qualquer momento pode ocorrer um acidente e a responsabilidade não será outra senão a da administração central, que vem tratando com descaso as nossas demandas, né, com relação ao aumento da frota e a alteração das rotas, a ampliação das rotas também. Então, quanto a essa questão, quais são as suas propostas no sentido de ampliar o número de veículos e de rotas? E com relação à segurança no âmbito desses veículos, quais são também as suas propostas? O senhor considera que todo membro da comunidade acadêmica pode utilizar tal veículo ou deve permanecer como está, com exclusividade para os estudantes? Bom, vamos em partes que eu não posso esquecer essa última parte. Primeiro é o seguinte, temos que reconhecer a importância da luta que vocês fizeram, e eu sei disso porque desde
até 2008 eu estava no Conselho Universitário e me lembro dessa luta muito forte no sentido de termos um sistema como esse, e que essa luta foi vitoriosa e hoje o Busufba existe. Sou testemunha de todas essas coisas que vocês estão colocando, porque sou professor do turno noturno e acompanho exatamente a superlotação no momento de troca de turnos, o final da tarde para a noite e final da noite na hora de ir embora, e realmente a superlotação é uma coisa absurda. Nós temos uma cultura aqui na Bahia, e que isso é uma coisa importante, de não respeitar esses limites de ocupações. Claro que se fôssemos respeitar o limite de ocupação de um micro-ônibus como aquele, o serviço seria mais deficitário como um todo. Então nós temos que implantar um mecanismo de respeito aos limites por uma questão de segurança, como você colocou. Temos que ampliar o serviço para toda a comunidade da UFBA, de tal forma que a gente possa, por exemplo, se um professor lá de Ondina tem uma reunião em alguma pró-reitoria no Canela, ele possa se servir do serviço e não se deslocar dentro de um carro, para poder, inclusive, complicar mais a vida e a sustentabilidade do nosso planeta, do trânsito e a sustentabilidade. Então esse serviço tem que ser para todo mundo e tem que ser ampliado. Uma das ideias que nós temos, e também, repito, que terá que ser desenhada mais a miúde a partir da gestão, é termos disponíveis alguns veículos de maior capacidade para os horários de pico. Então temos que aumentar o número de veículos. Já tenho solicitações de rotas novas, das conversas que temos tido com estudantes, sabemos que há uma demanda por novas rotas, e aumentar o número de veículos nesses horários de pico. Isso, obviamente, terá que ser feito com também uma implantação de um sistema de controle, e isso podemos fazer certamente com fortalecimentos que queremos dar ao atual STI, Superintendência de Tecnologia e Informação, de tal forma que seja possível acompanhar o próprio trajeto dos ônibus, para que a gente tenha um pouco mais informações sobre como está o seu uso. Além disso, eu gostaria de acrescentar uma questão que não foi colocada e que me incomoda profundamente, que faz parte do nosso projeto, que é a melhoria das condições de espera do Busufba. É lamentável você chegar ali no pórtico de Ondina, onde estão, é o fim de linha, digamos assim, o início dos roteiros, e ver as pessoas encostadas em lugares inadequados para poder aguardar o ônibus, se chover, se tiver um sol escaldante, ou mesmo para se encostar. Então, criar mecanismos, não necessariamente sofás sofisticados, mas criar mecanismos que possibilitem o aguardar em fila, organizado, de forma a poder dar mais conforto para os usuários e organizar melhor a entrada e saída dos veículos. Certo. E quanto à acessibilidade dentro da universidade, o que o senhor pretende fazer para torná-la mais acessível a pessoas com... Bom, já tive algumas conversas com a professora colega, a professora Terezinha Miranda, solicitei já, inclusive, e refaço isso publicamente, no sentido de que precisamos avançar. A nossa Faculdade de Educação tem uma expertise no estudo dessa temática, precisamos avançar. É lamentável a acessibilidade da nossa universidade. E essa acessibilidade, ela vale para cadeirantes, vale na implantação de rampas e elevadores, não só implantação de nova, como correção das velhas, portas, auditórios, como também acessibilidade nos sistemas de informações, dos sites. Então precisamos avançar nas páginas da universidade no sentido de garantir a acessibilidade. Precisamos avançar também numa política de apoio a todas as revistas acadêmicas, para que elas possam ter os seus artigos em áudio, também favorecendo aqueles que não podem ler. Começamos a fazer isso na nossa revista Entre Ideias, que eu sou o editor da Faculdade de Educação, mas precisamos de uma política, por isso propomos um núcleo de periódicos junto à Edufba, para fazer com que todas as publicações, todas as revistas acadêmicas tenham os seus áudios disponibilizados. Claro que também vamos ter que avançar na produção de audiolivros, que a Edufba já começa a fazer, mas ainda de forma muito tímida. Essa é uma questão prioritária que tem que ser atacada, inclusive, pelo que sei,
com um aporte de recursos relativamente facilitados de programas do próprio governo federal para atacar a questão da acessibilidade. Professor, atualmente o curso de idioma do Profici, né, o qual os estudantes bolsistas PIBIC são obrigados a fazer, é vinculado à bolsa de pesquisa. Se o estudante perde 2 vezes no curso, automaticamente é desligado da pesquisa. Bom, nós sabemos que a UFBA, a arcabouço de pesquisa que os estudantes ganham, muitas vezes uma necessidade para que ele possa se manter na universidade. O que o reitor pode e fará diante dessa situação? O reitor pode e fará no primeiro dia em que os novos pró-reitores assumirem, em agosto, uma mudança radical na pró-reitoria de pós-graduação e de pesquisa e inovação. Esse é apenas um dos absurdos. O estudante é cortado sem nem o professor orientador ser comunicado. Então isso não é possível que a pró-reitoria queira ser mais realista do que a própria CAPES e o CNPq. Então isso será uma modificação imediata, da mesma forma que outras barbaridades que são colocadas, como por exemplo, o recadastramento dos líderes de pesquisa só pode acontecer dos grupos de pesquisa se ele tiver pesquisas financiadas, ter capacidade de captação de recursos. Isso é um absurdo, não pode continuar e nós mudamos imediatamente. Nós temos que favorecer que os nossos estudantes frequentem e sejam aprovados nos cursos de línguas e não podemos abrir mão de que isso seja uma atividade que todos possam fazer. Agora, temos que ter clareza e tranquilidade para analisar que muitas vezes esta reprovação são por deficiências que podem ser superadas com um reforço, no sentido de continuar o curso, ter um atendimento melhor ao curso, avaliar o próprio curso, e isso não necessariamente o impede de ter a bolsa, porque esta bolsa ele pode muito bem, sem ter o domínio de uma língua estrangeira, ser um bom pesquisador e com isso melhor se qualificar para mais adiante, mais facilmente aprender uma segunda língua. Além de que, já falando nisso para ficar no mesmo bloco, não podemos admitir o que está acontecendo, que é o servidor técnico administrativo ter possibilidade de submeter um projeto para ter bolsista de iniciação e não ser contemplado com a bolsa de iniciação por conta de que este técnico administrativo não tem publicação suficiente na área. Com isso, perde o técnico administrativo de poder avançar na sua produção acadêmica e perde o estudante em poder se aperfeiçoar a partir de uma orientação de uma pessoa que poderia lhe ajudar muito na pesquisa. E perde, de uma maneira geral, toda a universidade, toda a ciência, porque deixa de produzir conhecimento numa área provavelmente mais aplicada, que seria muito importante para a nossa universidade e o nosso país. Bom, quanto à assistência estudantil na pós-graduação, nós sabemos que várias outras universidades possuem uma assistência aos estudantes carentes que ingressam na pós-graduação, e na UFBA isso não existe. O senhor tem alguma proposta nesse sentido? Sim, temos que avançar. A política de assistência estudantil, que eu chamei de empoderamento, passando da assistência para a permanência, e agora para uma política de empoderamento do estudante, tem que atingir o estudante em qualquer que seja o nível. Então isso terá que ser feito, teremos que estudar quais são as possibilidades, quais são as questões fundamentais que estão envolvidas e avançar. Temos uma política de bolsa que precisa ser ampliada, né? Temos uma política de temos que avançar na política de participação em congressos, participações em eventos, e aqui vale uma questão que me parece fundamental discutir, que é o fato de que hoje, por essa lógica produtivista que assola a ciência mundial e a brasileira não poderia deixar de ser diferente, nós temos uma valorização cada vez menor da participação em eventos acadêmicos e científicos.
E isso é muito ruim. Eu acho que isso é um equívoco das políticas avaliativas, porque não há lugar melhor para a formação do que a ida a um congresso. Além de todas as outras questões sociais associadas à questão da viagem do estudante, que é fundamental conhecer outra realidade. Um congresso é sempre num lugar onde tem uma folia muito grande, onde você visita a cidade, você encontra novas pessoas, namora, interage com as culturas de outros locais, e isso é absolutamente para a formação do cidadão, é absolutamente fundamental. O filho das famílias mais bem favorecidas na sociedade faz isso com o dinheiro dos pais. Os filhos das famílias mais pobres precisam fazer isso com o dinheiro público, precisam fazer isso com a universidade, fortalecendo essa participação. Nesse sentido, nós temos que aumentar muito a ideia de ônibus, de afretar avião para participar de congressos como o SBPC, como o congresso da área de filosofia, da área de física. São momentos ricos de articulação do ponto de vista pessoal e do ponto de vista das futuras pesquisas. São nesses encontros que as redes se estabelecem. E hoje, favorecidas pelas redes de comunicação e informação, estes encontros podem virar permanentes. Tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista emocional, do ponto de vista de continuar as amizades, os namoros, os casamentos. Então, são espaços absolutamente ricos que precisam ser valorizados. Com a redução e enxugamento dos orçamentos, não se está conseguindo dar o apoio necessário para essa participação dos estudantes da pós-graduação nesses eventos, e isso seguramente a nossa pró-reitoria de ensino e pós-graduação e mesmo a de pesquisa e inovação se debruçará com mais cuidado para ampliarmos isso. Certo, eu acho que diante da sua fala também deve se colocar a questão do intercâmbio, né? Porque ele quase não existe para os estudantes que podem arcar com as custas do intercâmbio, e pior para os estudantes carentes que não têm acesso a esses programas, a não ser pelo Ciências Sem Fronteiras. Então, o senhor acha que deveria haver uma política de financiamento para que o estudante possa ir para as universidades fora do país? Achar, eu acho. Agora, não sei se nós teremos condições de financiar fora de um aporte extraordinário no estilo do Ciências Sem Fronteiras. O que nós precisaremos, efetivamente, é numa luta poderosa do reitor e do vice-reitor junto à Andifes, lutar com o governo federal para uma ampliação do Ciências Sem Fronteiras. Quer dizer, o Ciências Sem Fronteiras não ocupa, por exemplo, a área de educação. Vários campos das humanidades e das artes não são contemplados. Precisamos contemplar essa visão equivocada de que ciência é apenas a ciência dura, que é a visão que impregnou o Ciências Sem Fronteiras, precisa ser modificada. Então, isso nós temos que trabalhar nesse sentido. Mais do que tudo isso, e temos que trabalhar no sentido de lutar para que essas residências, esses intercâmbios, possam ser intensificados e crescer de forma muito significativa. Mas temos também um trabalho de casa que temos que fazer, quer dizer, precisamos de um trabalho interno no sentido de verificar com a assessoria internacional, talvez dando a ela uma outra dimensão, uma integração maior dos seus mecanismos organizativos e de gestão com o resto da universidade. É uma tristeza a falta de comunicação entre a assessoria internacional e, por exemplo, a pró-reitoria de ensino de graduação. Temos que avançar nisso. O estudante sai, e nós tivemos vários estudantes em projetos que eu coordenei com os Estados Unidos, que simplesmente ficam perdidos no retorno pelos aproveitamentos das disciplinas, porque as informações não passam de um sistema para outro. Quer dizer, isso é um absurdo, nós temos que ter um único sistema, que tudo isso esteja registrado de forma automática, desburocratizada e principalmente simplificada, de tal forma que quando o estudante sai, isso automaticamente todos têm conhecimento. O que ele está fazendo lá, todos têm conhecimento. E quando ele retorna, automaticamente isso está incorporado à sua vida acadêmica. Isso é um trabalho interno fundamental, que obviamente não é simples de se resolver, porque vai depender de sentarmos aí com o antigo CPD, o STI, para poder desenharmos esses sistemas de forma mais integrada e fazermos com que, de novo repito, as pró-reitorias
trabalhem efetivamente sob o comando de reitor, vice-reitor, como uma ação integrada e integradora de todos os processos da universidade. Certo. Quanto aos cursos de extensão, o que o candidato pensa sobre a cobrança que comumente é realizada pelos departamentos para a realização dos cursos de extensão, bem como os cursos de especialização, com a utilização dos espaços em cursos públicos, que geralmente impossibilita que a grande maioria dos estudantes possam acessar esses cursos? A pergunta que você me faz é de resposta muito simples. O candidato é contra, além de tudo, isso é ilegal. Quer dizer, então não precisamos nem conversar muito mais do que isso. Quer dizer, não é possível essas cobranças continuarem acontecendo e nós vamos ter que enfrentar isso com muita tranquilidade. E, obviamente, nós temos que trabalhar para que a universidade tenha a possibilidade de oferecer esses cursos e verificar de que forma eles vão se sustentar, porque o orçamento da universidade é muito pequeno e não adianta a gente simplesmente fazer promessas simples e dizer que todos eles passarão a ser gratuitos, porque a gente sabe que não vai conseguir sustentá-los. Então, agora, a minha posição é contra, como sou contra a existência das fundações, como sou contra a existência da especialização paga, a não ser em casos específicos, quando dado especificamente para uma empresa, a partir de um projeto, para uma prefeitura que aporte recurso público. Mas, assim, vender um curso não me parece uma coisa correta para que a universidade pública faça. Certo. Com relação aos professores, nós sabemos que muitas vezes até mesmo os professores mais progressistas nas ideias estabelecem uma relação hierárquica, vertical e, portanto, autoritária para com os estudantes e funcionários. O que o candidato irá fazer para que se repense e se mude a forma como essas relações humanas se estabelecem dentro da universidade e diante do maior poder que o professor tem para com o aluno, o estudante, quais seriam os mecanismos concretos pensados para a garantia da proteção do estudante diante da ineficácia dos mecanismos já existentes? A primeira é fazer com que os mecanismos existentes tenham eficácia. Então, acho que o retomar isso será importantíssimo com a superintendência de avaliação, retomar os processos avaliativos para que efetivamente a avaliação do cotidiano do trabalho na universidade possa ser feita de forma profunda e principalmente gerando consequências no seu aperfeiçoamento ou, em caso de comportamentos inapropriados, na abertura de processos administrativos. O que eu acho fundamental é compreender de que o que nós pensamos para a universidade, que é uma universidade sem preconceito, uma universidade que enalteça a diferença, é mudar a cultura. E mudança de cultura não se faz com um ato do gabinete do reitor. Mudança de cultura se faz a partir, primeiro, da gestão ter essa mudança de cultura. Então nós temos que implantar na nossa gestão uma cultura do respeito, uma cultura do enaltecimento da diferença. Isso é fundamental. E aí esperar e trabalhar junto com todos aqueles que estão conosco para que estas modificações aconteçam, essa modificação de cultura aconteça nas congregações, nas direções das unidades, nos departamentos e colegiados e dentro de cada sala de aula. Aí, obviamente, também o que queremos muito é o fortalecimento do movimento estudantil. Temos o compromisso de um diálogo permanente com o movimento estudantil, independente de partidos e tendências. A reitoria estará sempre aberta. Quando eu falo reitoria, não é o reitor, é toda a reitoria. O reitor também, o vice-reitor também, mas toda a administração central estará sempre aberta para receber estudantes com suas representações, porque a gente quer fortalecer as representações estudantis, prefere o atendimento dos estudantes sempre com suas representações, com uma forma política de fortalecimento do DCE, no sentido de que estas questões possam ser abertamente tratadas. Claro que a comissão de ética, a superintendência de avaliação, todas as instâncias da universidade terão que ser envolvidas quando acontecem estas questões que sabemos que muitas vezes acontecem na universidade. Em outras universidades, como a USP, por exemplo, os professores são obrigados a dar aula nos 2 turnos existentes, obviamente que dentro da carga horária contratual,
você entender que as turmas devem ser tratadas de maneira isonômica, tanto no que diz respeito à qualidade do ensino, quanto na oferta de opções das disciplinas. O que o reitor pensa a respeito e qual o compromisso de fazer com que essa realidade da UFBA, de professores escolherem os turnos que vão trabalhar, mude? Eu particularmente, não acho que nós temos grandes problemas no sentido dos professores não atuarem nos 3 turnos, né? Talvez o turno noturno seja o turno onde ainda aconteça um pouco mais de problema, por conta de que quando nós fizemos os nossos contratos para a universidade, não havia essa perspectiva de aulas no turno noturno. O que nós precisaríamos fazer efetivamente nos próximos contratos, deixar isso absolutamente transparente e trabalhar de forma intensa em fortalecer o ensino noturno, em fortalecer a universidade à noite como uma forma de fortalecer o ensino noturno, a pesquisa e a extensão. E eu creio que se tivermos um trabalho articulado nessas 3 dimensões do ser universidade, seguramente nós teremos menos problemas na oferta de disciplinas noturnas, que eu imagino que seja o foco da sua questão, alguma dificuldade no preenchimento de turmas com professores do turno noturno. Então eu não vejo isso como sendo um grande problema a ser enfrentado. Certo. Para terminar, eu gostaria de perguntar sobre o tratamento das opressões, né, que incidem sobre as minorias na universidade. Nota-se que o candidato tem um discurso de respeito e enaltecimento das diferenças, mas muitas vezes essas opressões elas são tratadas de forma bastante isoladas, né? Então eu gostaria de saber se o candidato acha importante a transversalização no tratamento dessas questões e se sim, o que fará para que isso de fato aconteça caso seja eleito. Eu confesso que não entendo muito bem o que é essa transversalização do tratamento das questões, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o compromisso que a nossa chapa tem com o nome Autonomia e Diferença é não admitir os preconceitos dentro da universidade. Então nós teremos que usar todos os mecanismos possíveis para coibir esse tipo de práticas. E claro que essas práticas, elas muitas vezes acontecem de forma não revelada. Então nós teremos que ter espaços institucionais, e aí obviamente já existe a ouvidoria da UFBA, já existe comissão de ética, e já existem os mecanismos dos processos disciplinar administrativos que terão que ser usados até o seu limite, no sentido de coibir efetivamente isso. Mas além disso, eu creio que seja muito importante também, de novo insisto a vocês, com a perspectiva de compreender essas mudanças como mudanças culturais, nós não podemos imaginar que a universidade será um mar de não preconceito dentro de uma cidade tão preconceituosa, dentro de uma sociedade tão preconceituosa como essa nossa. Então nós teremos que trabalhar, e aí teremos uma forte ação no sentido dessa política de comunicação, usando os nossos outdoors, usando as nossas páginas, usando as nossas lideranças que terão que ser fortalecidas e receberem um esforço de visibilidade na sociedade, no sentido de termos uma universidade que cotidianamente defende o combate do preconceito. Eu acho que isso não dará resultado numa gestão, em 2 gestões, em 3 gestões, mas será um processo que, paulatinamente, nós vamos modificando a sociedade, nós vamos nos modificando enquanto sociedade, no sentido de termos uma sociedade justa e que respeite as diferenças.